meus amigos, olá minhas amigas, professor Alisson Barros, professor de Física, aqui do nosso curso de Física da ULB, para o Enem. Como eu disse a vocês, estamos agora aqui iniciando a segunda aula, a segunda parte da segunda aula, que é... Na primeira parte nós tratamos de movimento retilíneo uniforme, na segunda parte agora vamos tratar de movimento retilíneo uniformemente variado, como eu tinha dito a vocês. Tudo bem? Então é só para vocês entenderem, para ficar à disposição das aulas aí mais fácil, para vocês terem esse acesso e esse entendimento. Para eu não jogar todas essas informações em um vídeo só e vocês ficarem perdidos ali naquele vídeo. Então eu segmentei em 3 vídeos para ficar bem claro para vocês, certo? Vamos lá, ó. Movimento retilíneo uniforme ou uniformemente variado, tá? Tanto faz. Movimento retilíneo uniformemente variado ou movimento uniformemente variado. Então pode ser um MRUV, está relacionado com a trajetória retilínea, já vimos isso, ou pode ser um barra, aqui ó, MUV, movimento uniformemente variado. Aqui a pergunta é a seguinte, professor, o que caracteriza o movimento uniformemente variado? Vamos ver isso, tá? Movimento em uma reta, já sabemos, porque a trajetória é retilínea. Professor, se fosse um movimento uniformemente variado, poderia ser em outro tipo de trajetória? Uma trajetória qualquer? Poderia ser, tá? O que importa é que algo se manteria uniformemente variado. Então esse algo nós vamos descobrir já já, tá? Aqui quando nós nos deparamos com esse movimento, que é o mais comum na nossa realidade, por exemplo, se você soltar esse pincel, ele vai executar um movimento retilíneo uniformemente variado, tá? Por quê? A velocidade vai variar uniformemente. Opa! Então esse termo aqui, ó, MUV, que foi a pergunta que eu fiz, o que está variando uniformemente? É a velocidade que está variando uniformemente. Lembra como se comportava a velocidade no MRU? Ela era constante, ela não variava. Aqui no MRUV ou no MUV, a velocidade varia uniformemente. Vou mostrar para vocês o que é isso, tá? Então tá aqui, ó. Movimento em uma reta em relação à trajetória com velocidade variável, já disse, ela está variando. Só que aqui ela varia de maneira uniforme. Vamos ver isso? Tá aqui, ó. O que está acontecendo aqui? Ele está se deslocando, nós estamos percebendo, e em cada intervalo de tempo que são iguais, aqui por exemplo, ó, 1 segundo, 1 segundo e 1 segundo. Nós percebemos que ele percorre uma distância diferente. Opa! Então aqui ele está percorrendo distâncias diferentes em um mesmo intervalo de tempo. Algo que não acontecia no MRU. Lembra no MRU? O mesmo intervalo de tempo, a mesma distância. O mesmo intervalo de tempo, a mesma distância. Aqui não. No mesmo intervalo de tempo, eu estou percorrendo distâncias diferentes. Por exemplo, 1 metro, 3 metros, 9 metros. Não sei, não fiz as contas, mas só para vocês entenderem esse conceito, tudo bem? Vamos ver? Então nós já sabemos que o que varia uniformemente é a velocidade. Tá aqui, ó. No MRUV, esse ponto material, que é esse cidadão correndo, se desloca sobre uma reta com velocidade uniformemente variável com o tempo, tá? Então o que está acontecendo aqui? Vamos entender de fato o que está acontecendo aqui. Aqui nós imaginamos que ele está com uma velocidade, vamos lá, velocidade de 2 metros por segundo. Nesse outro ponto aqui, vou colocar uma setinha, ele está com a velocidade de 4 metros por segundo. Neste terceiro intervalo, ó, primeiro intervalo, primeira posição, segunda posição, terceira posição, S0, S1, S2, S3, ao longo da reta, tá? Então aqui nessa terceira posição, a velocidade dele vai ser de 6 metros por segundo. Então aqui, ó, a velocidade na posição 1, a velocidade na posição 2, a velocidade na posição 3. Perceba que a velocidade está variando, tá? E no último intervalo aqui, ó, a velocidade na posição 4 vai ser de, por exemplo, 8 metros por segundo. Perceba, nós temos que entender que existem incrementos uniformes de velocidade. Aqui, ó, de 2 para 4 mais 2 metros por segundo. De 4 para 6, no mesmo intervalo de tempo, ó, no mesmo intervalo de tempo, mais 1 segundo, por exemplo, ele saiu
de 4 para 6, mais 2 metros por segundo. Mais 1 segundo de tempo, ele variou a velocidade de mais 2 metros por segundo. Ah, professor, então peraí. Agora eu entendi. Então quer dizer que esse movimento é uniformemente variado, porque aqui ele está a 2 metros por segundo, aqui ele está a 4 metros por segundo, aqui ele está a 6 metros por segundo, e aqui ele está a 8 metros por segundo. No mesmo tempo, os incrementos de velocidade são iguais, não é, professor? Exatamente. No mesmo intervalo de tempo, ele sofreu o mesmo incremento de velocidade. Foi mais 2 metros por segundo a cada segundo, tá? 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Isso é que caracteriza a velocidade ser uniformemente variável. Então, esse conceito é fundamental, tá? Isso vai caracterizar o nosso movimento retilíneo uniformemente variado. Quais são as implicações? Acabamos de ver a principal implicação. O incremento de velocidade é constante, ou seja, para intervalo de tempos iguais, quando eu coloco ΔT aqui embaixo, quer dizer que você, observando a figura, consegue interpretar. Ó, em 1 segundo, por exemplo, ele percorreu uma distância. Em mais 1 segundo, ele percorreu outra distância. A distância está mudando. No mesmo segundo, mais 1 segundo, por exemplo, ele percorreu outra distância. Então, ela está mudando. Então, nesse intervalo de tempo aqui que foi, ó, constante, 1 segundo, 1 segundo, 1 segundo, ele sofreu incrementos de velocidades constantes. Está aqui, ó, incremento de velocidade é constante. Então, daqui para cá, foi mais 2 metros por segundo. Daqui para cá, mais 2 metros por segundo. E daqui para cá, mais 2 metros por segundo. Por isso que ele saiu de uma velocidade inicial aqui de 2 metros por segundo, foi para uma velocidade de 4 metros por segundo, foi para uma velocidade de 6 metros por segundo e chegou a uma velocidade final de 8 metros por segundo. Movimento retilíneo uniformemente variado. O que está variando uniformemente, professor? A velocidade. Certinho? O que isso implica? O desenho já fica aí, que já resolve o nosso problema. Isso implica dizer que se a velocidade está variando uniformemente, você já sabe, está aqui, tá? Nós temos que a aceleração, abençoado, é constante. Por isso que eu disse a vocês, ó, esse pincel, quando eu solto, está submetido ao movimento retilíneo uniformemente variado. Por quê? Porque a aceleração da gravidade da Terra é constante, é aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Então esse corpo está submetido a uma queda em que a aceleração é constante, porque ela impõe incrementos uniformes de velocidade ao movimento. Então ele vai caindo, aumentando a velocidade uniformemente. É como se esse pincel fosse esse carinha. Ele vai caindo e vai aumentando a sua velocidade, porque ele está submetido a uma aceleração que é o quê? Constante. Guarde isso. Porque quando você lê uma questão e entender que o corpo está acelerando constantemente ou desacelerando constantemente, você está diante de um movimento retilíneo uniformemente variado ou um movimento uniformemente variado, com certeza absoluta. Isso é fato, tá? Então a aceleração é constante. Como eu faço para calcular essa aceleração? Em cada intervalo. Por exemplo, ó, aqui foi de 1 segundo que eu disse a vocês, certo? 1 segundo. Então, nesse intervalo, a variação foi de 2 metros por segundo em 1 segundo. Nós já sabemos calcular, ó, a aceleração, variação de velocidade no tempo. Qual foi a variação da velocidade no tempo nesse primeiro intervalo? 2 metros por segundo dividido por 1. Então, a aceleração foi de 2 metros por segundo ao quadrado. E aqui, professor, nesse outro intervalo também. 2 metros por segundo em 1 segundo. E aqui a variação foi de quanto? 2 metros por segundo em 1 segundo. Então, a aceleração aqui vai ser de 2 metros por segundo ao quadrado, tá? A nossa aceleração vai ser constante. Neste movimento, a nossa aceleração é constante. Por quê? Porque eu estou diante de um movimento retilíneo uniformemente variado. Ou seja,
A velocidade sofre incrementos constantes e a aceleração incrementos iguais e a aceleração é constante. Temos quatro funções horárias, quatro funções fundamentais no MRUV. A primeira função é a função horária da velocidade no MRUV. Lembre disso aqui agora, ó, MRUV, tá? Ou MUV. No MRUV, esse ponto material que é o nosso carinha, lembre dele, se desloca sobre uma reta, que é o movimento retilíneo, pode ser uniforme só, que não necessariamente vai ser uma reta, com velocidade uniformemente variável. Você agora entende isso aqui plenamente, tá? A função horária do MRUV é dada por, nós já temos ela aqui, ó, velocidade final é igual a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. No sistema internacional, velocidade final em metros por segundo, velocidade inicial em metros por segundo, aceleração em metros por segundo ao quadrado e tempo em segundo. Tá aí. Essa é a nossa função. Vi vovó atrás do toco. Né? Também é um recurso mnemônico que você pode lembrar. Você precisa lembrar dele. Por quê? Se cair uma questão em que você caracterizar a velocidade, a aceleração constante, de uma forma ou outra você vai poder usar essa questão, tá? Essa função. Vamos explorar mais. O nosso gráfico da função horária da velocidade. Velocidade é igual a velocidade inicial mais AT. Ele é muito similar ao nosso gráfico da posição no movimento retilíneo uniforme. A diferença é que aqui temos no eixo Y a velocidade e não a posição. É uma função de primeiro grau. Então aqui eu tenho a nossa velocidade inicial. Se a aceleração for maior que zero, eu tenho o gráfico desta forma, tá? Essa vai ser a declividade da reta, tá? Se eu tenho uma aceleração menor que zero, eu tenho o gráfico de outra forma, tá? Só que a equação é exatamente a mesma, só vai mudar o valor da aceleração. Aceleração menor que zero. Aqui eu tenho um movimento acelerado, aqui eu tenho um movimento desacelerado. Se a aceleração maior que zero, acelerado. Se a aceleração menor que zero, desacelerado. Nós vamos tratar disso em exercícios específicos. Pode ficar tranquilo. Isso aqui é só para você ter noção do que está sendo falado, tá? Vamos ver? Exemplo. Imagine que esse meu veículo se desloca numa reta, movimento retilíneo, tá? Ele sai de uma velocidade inicial de 60 metros por segundo e chega na velocidade final de 0 metros por segundo. Em que tempo? 6 segundos. Qual vai ser a aceleração, professor? Opa, fácil, ó. Velocidade final, velocidade inicial mais AT. A velocidade final foi 0. A velocidade inicial foi 60, mais a aceleração não sei, vezes o tempo, que foi de 6 segundos. O 60 passa negativo, vai ficar menos 60, é igual a A vezes 6. O 6 passa dividindo, vai ficar 60 por 6, que vai dar menos 10 metros por segundo ao quadrado. Opa, professor, esse menos indica o quê? Esse menos indica que foi uma desaceleração. Se foi uma desaceleração, a velocidade diminuiu e foi isso que aconteceu, ó. Ele saiu de 60 metros por segundo para 0 metros por segundo. Então foi um movimento desacelerado. E aceleração constante de quanto? Menos 10 metros por segundo ao quadrado, tá? Vamos ver outro caso? Tá aqui, ó, a mesma situação, tá? Mas imagine o seguinte. Imagine que a velocidade final aqui agora foi de 120 metros por segundo. Ou seja, ao longo da trajetória, ele aumentou sua velocidade. Velocidade final é velocidade inicial mais AT. Velocidade final, 120. Velocidade inicial, 60, mais a aceleração, que eu não sei, vezes o tempo de 6 segundos que ele se manteve acelerado. O 120 passa para cá, ou o 60 passa para cá, fica 120 menos 60. 120 menos 60 é igual a A vezes T. 120 menos 60 é 60. O T nós já sabemos que é 6. O 6 está multiplicando, passa dividindo. Então a aceleração vai ser 60 dividido por 6.
10 metros por segundo ao quadrado. Um movimento acelerado aqui, tá? E aceleração constante de 10 metros por segundo ao quadrado. Certinho? Aqui é o resumo do nosso conceito que eu acabei de falar para vocês. Se a aceleração é maior que zero, nós temos o incremento de velocidade positivo. Se a aceleração é menor que zero, nós temos o incremento negativo, tá? Então aqui, lembrando daquele nosso exemplo, então mais 2 metros por segundo, por exemplo, e aqui menos 2 metros por segundo. Então, no movimento acelerado, eu tenho uma aceleração maior que zero. No movimento desacelerado, eu tenho uma aceleração menor que zero. Aqui ele vai aumentando a velocidade e aqui ele vai diminuindo a velocidade. Simples assim, tá? Pode ser uma aceleração de um veículo ou pode ser uma freada de um veículo, certo? Aceleração, opa, movimento acelerado. Freada, uma desaceleração, movimento desacelerado. Função horária do deslocamento. Esta aqui é uma função que descreve a posição do corpo no movimento retilíneo uniformemente variado ao longo em função do tempo, tá? As grandezas desenvolvidas, posição em metros, sistema internacional, posição inicial metros, velocidade inicial metros por segundo, tempo segundo, você precisa saber disso, tá? Aceleração metros por segundo ao quadrado e tempo segundo, tá? Todas as grandezas estão dispostas aí. Tem outra fórmula, ó. S é igual a S0 mais V0T mais AT ao quadrado sobre 2. Substituir o S pelo X. Você pode encontrar essa forma também, não tem problema nenhum, tá? Não se apegue a isso, se apegue à estrutura da equação. Vamos trabalhar com ela já já. Essa nossa função, eu vou repeti-la, ó. Posição final é posição inicial, mais velocidade inicial vezes tempo, mais aceleração vezes t ao quadrado por 2. Depende de várias variáveis, tá? Eu vou trabalhar só com a mais importante para a gente aqui. A função da posição com o tempo, a função da posição do móvel com o tempo, tá? Se esse coeficiente aqui, o A, que é a nossa aceleração, for maior que zero, ou seja, se for um movimento acelerado, a concavidade da reta é voltada para cima, tá? Se for uma função em que é uma desaceleração, ou seja, a aceleração do movimento é menor que zero, ela tem concavidade voltada para baixo. Nós iremos estudar exemplos em que isso acontece. Via de regra, essa é a estrutura mais simples que a gente precisa começar a entender para resolver um problema, beleza? Volta ao exemplo, tá? O que acontece aqui? Eu posso ter duas situações. O meu veículo saiu de uma posição inicial, chegou em uma posição final. Eu tenho quais informações aqui, professor? Eu tenho a posição inicial, por exemplo. A banca pode te dar. A posição inicial do veículo na trajetória é zero, partiu do zero, tá? O tempo de 6 segundos, a velocidade inicial já sei, a aceleração ele vai ter que te fornecer, por exemplo, tá? Ele vai te fornecer uma aceleração talvez de, sei lá, 2 metros por segundo ao quadrado, só para a gente entender. E ele quer saber qual foi a posição que esse corpo encontrou, esse corpo atingiu nessa reta, ao longo da trajetória. Qual a posição final dele? Então, você sabe calcular. Posição final é posição inicial, mais V0T, mais AT ao quadrado sobre 2. Tem a posição inicial? Tem. Tem a velocidade inicial? Tem. Tem o tempo em que ele acelerou? Tem. O tempo que ele se deslocou para sair desta posição até chegar nesta? Tem. Tem a aceleração do movimento? Li lá na questão e eu vi a aceleração? Tenho também. Tem o tempo? Já tenho, tá aqui de novo. Então você consegue encontrar a posição final, X. Encontramos ela, tá? E faremos exercícios desse tipo. Aqui eu exponho dessa forma para você entender que você precisa interpretar o problema, materializar, entre aspas, o problema ali no papel, certo? Por exemplo, por meio de um desenho, porque é fundamental você na física desenhar o fenômeno, desenhar o carrinho igual eu costumo fazer aqui. Desenhe para você conseguir retirar os dados da maneira mais fácil possível, tá? Então aqui eu supus que fosse um movimento acelerado. Aqui eu posso supor também que seja um movimento desacelerado, menos 2 metros por segundo ao quadrado. A equação vai ser a mesma, tá? A diferença é que, ó, quando você for montar ela,
mais AT ao quadrado sobre 2, esse A vai ser negativo, ela vai ficar dessa forma aqui, ó. S0 mais V0, T menos AT ao quadrado sobre 2. O valor desse A é menos 2, então aqui vai ser menos 2, ó, menos 2 aqui. Então vai ser um movimento desacelerado, só para você entender o que está acontecendo, tá? Equação de Torricelli, outra equação fundamental no movimento retilíneo uniformemente variado. Por que que é fundamental, professor? Olha para essa equação. Você consegue enxergar o tempo nela? Não tem tempo, certo? Não tem tempo. Isso é interessante. Se você se deparar com um problema em que você não conseguiu enxergar o tempo, não tem tempo nessa questão. Então, via de regra, pode ser que a equação de Torricelli seja a equação que ele está pedindo. E ela relaciona o quê? Ela relaciona as velocidades, metros por segundo, a aceleração, metros por segundo ao quadrado, e a distância percorrida em metros. Distância percorrida. Envolve essas três grandezas, tá? Que é velocidade, aceleração e distância percorrida. Não tem tempo, ó. Então, ó, sem tempo. Isso é fundamental. Tem problemas que se resolvem facilmente aplicando a equação de Torricelli, porque ela não tem tempo. Vamos ver? Se essa questão abordasse no tema dela Torricelli, provavelmente, ó, ele não te daria tempo nenhum. Então já fica esperto. Fala assim, opa, já fica esperto. Não tem tempo. Então ele teria que te falar a aceleração ou a distância percorrida, ó. Posição inicial, posição final. Essas seriam as grandezas envolvidas. Não teria tempo, ó, tempo morreu. Eu teria posição inicial, posição final. Por quê, professor? Essas duas. Porque a distância percorrida vai ser a posição final menos a posição inicial. Ou ΔS vai ser a posição final menos a posição inicial. Temos ele aqui, ó. Lembra da equação de Torricelli? Velocidade final ao quadrado é a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a ΔX. Esse ΔX pode ser substituído por ΔS, é a distância que foi percorrida. Se eu tenho a posição final e tenho a posição inicial, se eu tenho a posição inicial e a posição final, eu tenho a distância percorrida. Eu tenho a aceleração, ele falaria, vamos imaginar que 10 metros por segundo ao quadrado, ou menos 10 metros por segundo ao quadrado, teria aceleração, teria a velocidade inicial, eu encontraria aqui, ó, a velocidade final. Qual é a velocidade final do móvel após percorrer 50 metros com uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado? Seria um tipo de questão. Não falou o tempo, falou só as outras grandezas que se relacionam na equação de Torricelli. A última relação, fundamental para a gente também, que às vezes ela resolve muitos probleminhas. No movimento retilíneo uniformemente variado, nós temos a relação que envolve a média das velocidades. Pensa assim, ó, a média das velocidades, ou seja, velocidade final mais velocidade inicial dividido por 2 é igual à variação da distância no tempo. Tá aqui, ó. A média das velocidades é igual à variação da distância percorrida no tempo. ΔX ou ΔS, tá? Tanto faz. Então essa aqui é muito interessante também. A gente consegue resolver uma série de probleminhas usando só esta relação, tá? Aqui, por exemplo, lembre-se, ó, média das velocidades. Velocidade final mais velocidade inicial por 2 é igual à distância percorrida no tempo. Então aqui nós teríamos o tempo, opa, não teríamos a aceleração. Veja que na equação de Torricelli não tínhamos o tempo. Na média das velocidades não temos a aceleração. Tenho a velocidade inicial, tenho a velocidade final, tenho a posição inicial e tenho a posição final, por exemplo. Então ele te dá uma série de informações para você conseguir calcular qualquer uma dessas grandezas aqui, certo? Então ficaria velocidade final mais velocidade inicial por 2 é igual a distância percorrida no tempo. O tempo eu tenho, a distância percorrida eu encontro, ó. A velocidade final eu tenho é 0 e a velocidade inicial também tenho é 60. Consigo encontrar. Então a gente tem essas 4 equações que você precisa necessariamente, escuta o que eu estou te falando,
escrever em um papel e pregar na parede. É assim que funciona, tá? Então, aquele reforço visual todo dia vai te fazer entender, decorar e internalizar a equação. Faça isso. É fundamental, tá? Então a gente fica por aqui, meus amigos e minhas amigas. Tivemos essa pequena aula de movimento retilíneo uniformemente variado ou movimento uniformemente variado, separando da primeira aula que era o movimento retilíneo uniforme, para que você tenha essa diferenciação clara dos conteúdos e não se confunda. Assista a primeira aula, na sequência assista a segunda e agora nós vamos gravar a terceira para você assistir também, que vai ser a aula que vai envolver o movimento circular uniforme, que aí acaba essa aula 2 que fala só sobre movimentos. Um abraço para vocês, estudem e até a próxima aula.